irmãos, nós temos algumas semanas, mais exatamente há 4 semanas, hoje sendo a 5ª, refletido sobre o tema Vivendo pela Fé. É o nosso desafio de aprender um pouco mais sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada por fé em Cristo e como isso deve ser conduzido, como isso deve ser vivenciado na nossa vida. Nós começamos falando lá na primeira semana que quando a nossa fé está enfraquecida, nós devemos voltar à nossa mente ou resgatar na nossa mente o começo da nossa caminhada, aquele entusiasmo, aquele vigor que nós tínhamos para que possamos reavivar a fé em nossos corações e assim continuar a despeito de qualquer circunstância. Depois dissemos também que a fé ela nos dá a convicção de que toda a palavra de Deus, todas as promessas de Deus são reais, porque essa fé ela desafia tanto o sistema quanto os nossos sentimentos para nos conduzir à aprovação de Deus. Dissemos ainda que a fé é fruto do temor de Deus, que ela se expressa na nossa obediência e gera em nós transformação. E na última semana, nós pudemos aprender através daquele histórico de fé, da fé de homens e mulheres em ação, com personagens do Antigo Testamento, sobre como a fé nos ajuda a superar as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E hoje nós vamos então encerrar essa série de mensagens, e eu creio que aqui o texto que nós vamos compartilhar se torna o ápice dessa caminhada de reflexões, porque nós vamos olhar não somente para o maior exemplo de uma vida de fé, mas para o próprio alvo da nossa fé. Por isso eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Coloque o texto aí para nós, por favor, Rebeca. Isso. Hebreus 12, de 1 a 3, acompanhe a leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, o exemplo dos fiéis listados na Galeria da Fé do capítulo 11, que nós vimos falando nas últimas semanas, também haviam marcado a história do povo de Deus, porque esses homens e mulheres, a despeito de toda circunstância, de toda prova, de toda dificuldade, eles permaneceram fiéis ao Senhor ou permaneceram firmes na sua fé. Por exemplo, Noé ele conviveu com a incredulidade enquanto ele construía a arca. Abraão recebeu a promessa de uma terra, mas ele teve que conviver por toda a vida numa terra que não era sua, sem a concretização daquilo. Moisés tolerou por 40 anos e intercedeu por um povo incrédulo, um povo reclamão, um povo murmurador. Davi esperou por muito tempo para se tornar rei, enquanto ele era perseguido por Saul. Jeremias pregou por muitos anos para Judá, sem perceber nenhum sinal de arrependimento. E todos esses e vários outros tiveram uma longa carreira e perseveraram pela fé, ou na fé. A vida cristã, ela é comparada, especialmente nesse texto, ela é comparada a uma maratona. Quando nós cremos em Cristo, nós somos convocados para essa maratona, ou para essa corrida. E a palavra traduzida por carreira ou corrida é a palavra grega agon, de onde vem a palavra que nós conhecemos que é agonia.
que o texto vai nos dizer é que a vida de fé carrega esse sentido, muitas vezes, de esforço, esse sentido de dor, de cansaço, como de um atleta em meio a um grande esforço da sua prova. E a alusão que o texto faz é justamente essa, de um maratonista, né, ou de maratonistas que estão chegando ao estádio e ali eles estão recebendo aquilo que eles conquistaram. A verdade é que muitos de nós, muitos cristãos, não estão preparados para essa maratona, porque vivem apenas de pequenas corridas, talvez como uma corrida de 100 metros. É como se a cada evento, teoricamente espiritual que participa, recebe uma injeção para correr os 100 metros e aí depois para e espera uma nova oportunidade para de novo correr mais 100 metros. A corrida de 100 metros, ela exige do corredor força, explosão, não é? E ele dá tudo muito rápido, mas logo acaba, porque ele não consegue ir muito longe. Já o maratonista, ele precisa de outros recursos. Ele não precisa de tanta explosão, de tanta força, mas ele precisa mais de persistência, de perseverança. Ele precisa manter, né, o seu compasso na corrida para que ele consiga chegar até o fim. Ele precisa administrar as suas fraquezas, as suas dificuldades durante os 40 e poucos quilômetros, melhor dizendo, que ele tem que correr, né, para chegar ao final da sua maratona. Ele precisa dominar tudo isso. Mas eu e você, como cristãos, somos desafiados e convocados para a maratona da vida cristã, que ela não é nem curta nem fácil, mas que no final nós temos o maior prêmio que nós podemos receber, que é a coroa da vida, que é a promessa do nosso Senhor. Por isso eu quero olhar para esse texto com você e aprender algumas coisas que nós temos que ter nessa maratona rumo ao nosso alvo. E a primeira delas é que o texto nos diz que nós somos inspirados para essa corrida ou para essa carreira de fé. Nós somos inspirados. O verso 1 do texto diz então: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E essa expressão é uma alusão àqueles que estão nas arquibancadas de um estádio, aguardando os corredores da maratona para a linha de chegada. Então, essa é a ideia, que os maratonistas estão vindo e a chegada ela se dá dentro de um estádio, e ali dentro do estádio tem a torcida, tem aqueles que estão acompanhando aquele evento e que estão assistindo tudo ali, e muitas vezes, e com certeza, né, se a gente pensar numa Olimpíada ou algo do tipo, vai estar torcendo pelo seu competidor, por aquele que está representando o seu país. É uma figura mostrando que eles estão dando testemunho de que vale a pena correr aquela carreira cristã, porque o autor está dizendo que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas são justamente aqueles que ele acabou de mencionar no capítulo 11, aqueles que estão lá na galeria da fé. Essas são as testemunhas que estão ali para incentivar, para mostrar que vale a pena, para inspirar os novos corredores, porque eles foram vitoriosos. Nós falamos sobre isso na última mensagem. Eles foram perseverantes e vitoriosos para chegar até o final, e por isso eles nos inspiram nessa maratona, nessa corrida ou nessa carreira de fé. São como que testemunhas, como que um hall da fama. Imagine isso, que ao mesmo tempo esse hall da fama, ele é também a própria torcida. E a gente sabe que quando você tem uma galeria da fama, um hall da fama, ela é composta por grandes personagens ou personalidades, especialmente do passado, que estão ali identificadas de alguma maneira, ou com uma foto, ou com um busto, ou com qualquer outra coisa que o identifique. Muitas vezes tem alguns objetos que são postos ali também, alguns troféus, algumas fotos de eventos especificamente daqueles personagens, para trazer à memória daqueles que adentram aquele ambiente todos os feitos e tudo o que aconteceu com aqueles personagens. E passar por esse lugar, passar por este hall da fama é inspirador para outros que estão trilhando o mesmo caminho. E como nós somos do país do futebol, a gente também sabe o quanto é importante
um time jogar na própria casa, quanto é motivador ter esse apoio da torcida. E é isso que o texto está dizendo. Olha, essas testemunhas é o hall da fama. E ao mesmo tempo eles são a torcida. Eles estão não só inspirando, mas também encorajando. E é isso que as histórias que foram relatadas ou mencionadas no capítulo 11 deveria produzir nos leitores da carta aos Hebreus. E consequentemente deve produzir em mim e você também. Quando nós olhamos para esses personagens, eles devem ser ao mesmo tempo inspiração e encorajamento para nós. De entender que homens e mulheres foram perseverantes ou foram vitoriosos na sua fé. As histórias do Antigo Testamento vão nos motivar a perseverar, vão nos inspirar na nossa jornada, vão nos encorajar a continuar vivendo pela fé, assim como eles fizeram. E nós podemos lembrar de várias histórias da Bíblia. A gente pode lembrar de histórias que nos inspiram, de histórias que nos encorajam. Quando você lê a Escritura Sagrada ou quando você se lembra de personagens como Abraão, como Moisés, como Josué, como Davi, Daniel e tantos outros, essas histórias nos inspiram a viver pela fé e nos encorajam a viver pela fé. Quando nós nos sentimos fracos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, que nos conta como homens e mulheres foram perseverantes, foram vitoriosos para nos encorajar e nos inspirar na nossa própria carreira de fé. Mas também existem outras pessoas com as quais nós convivemos, que são exemplos de fé, que não são personagens da Bíblia, mas são homens e mulheres de fé que nos encorajam, que nos inspiram pela sua história de vida, pelo seu relacionamento com Deus, pela sua fé em Deus. Mas, sobretudo, eu quero te lembrar que você foi chamado para ser um homem, você foi chamado para ser uma mulher que também encoraja e inspira outros à vida com fé, a viver pela fé. Nós somos inspirados por esses personagens da Bíblia, somos encorajados por eles, dizendo que vale a pena, que eles estão lá como que aqueles torcedores no estádio, tentando nos motivar, nos impulsionar a viver pela fé. Mas ao mesmo tempo, eu e você precisamos ser essas pessoas também, que vão motivar outros, que vão inspirar outros a viver e a caminhar pela fé. Mas o texto continua dizendo, ainda no verso 1, depois que ele diz, olha, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. A ideia aqui é de que é preciso para essa corrida ou para essa carreira de fé estar, na verdade, equipado. Um atleta, um maratonista, ele precisa de uma vestimenta adequada, ele precisa de um calçado adequado, ele precisa que a sua roupa proporcione liberdade, né? A sua vestimenta proporcione liberdade de movimentos, que traga leveza e o mínimo de atrito possível. Por isso a indústria tem desenvolvido, né, vários tecidos tecnologicamente pensados para ter menos atrito possível, para não atrapalhar o desempenho dos seus atletas. Os estilistas procuram alguns designs mais adequados para que o atleta ele possa desenvolver ou performar ainda melhor. A ideia sempre é ter o mínimo de impedimento de coisas que sejam desnecessárias, que possam prejudicar o desempenho do atleta. E aqui o autor está dizendo, olha, vocês precisam se livrar daquilo que é um peso, daquilo que vai trazer sobre vocês sobrecarga, para que vocês possam correr. E é justamente isso, desembaraçar, tirar o peso ou livrar-se daquilo que atrapalha. Para os hebreus, o seu embaraço e o seu peso era o desejo de voltar àqueles rituais judaicos, né, devido às dúvidas que eles tinham quanto à suficiência da fé cristã, quanto à suficiência da obra redentora de Cristo.
capítulo 10 vai nos dar uma ideia de que é bem possível que algumas práticas pecaminosas também estavam afastando esses judeus da comunhão com os irmãos, da comunhão da igreja, e tudo isso eram coisas que estavam atrapalhando o desenvolver da fé, ou a vida pela fé, ou a corrida, a maratona da fé dessa igreja. Então eles são chamados a desembaraçar, a tirar tudo aquilo que atrapalha. E o autor ele vai dizer especificamente, desembaraçando de todo peso e do pecado. Porque não é só uma coisa que não tem nada a ver, mas que te atrapalha. Mas é o pecado que tem tudo a ver e que também te atrapalha. Não é? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que te deixa distante de Deus e que te atrapalha a viver pela fé. Mas ele abre o leque dizendo, olha, tira todo o peso. Porque às vezes peso não é um pecado, mas é uma coisa que você faz e que te atrapalha. Às vezes o peso é algo que você faz e que não tem nenhuma contraindicação bíblica, mas que está atrapalhando a sua vida cristã. Às vezes o seu trabalho está atrapalhando a sua vida cristã. Mas não é pecado trabalhar. Às vezes o seu relacionamento está atrapalhando a sua vida cristã. Mas não é errado ter um relacionamento, não é errado ser casado, não é errado namorar. Às vezes as suas amizades estão atrapalhando, estão sendo pesos na sua vida cristã, mas não é errado ter amigos. Existem pesos que nos atrapalham de viver plenamente a nossa vida pela fé. Mas existe também o pecado, que nos afasta de Deus e que nos impede de viver pela fé. Nós somos exortados a lutar ferozmente contra isso na nossa vida. Todo esforço, empreender todo esforço nessa luta, e isso nunca vai ser demais, porque lá no verso 4, depois ele vai dizer assim, porque na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue, ou seja, você não fez o suficiente ainda, você não fez tudo que você pode fazer, há sempre algo mais que você possa fazer para se livrar, para se equipar, para viver a vida pela fé. Mas ele continua dizendo ainda que é necessário ter determinação para essa corrida ou para essa carreira. Então ele diz lá, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Além da inspiração, além de estar equipado, o corredor precisa de muita determinação para chegar até o fim. O texto que nós lemos e que nós estamos meditando aqui, ele tem 3 registros de uma palavra grega que é hipomeno, que significa permanecer firme sob pressão. Tem essa ideia a palavra. Aqui ela é traduzida por perseverança no versículo 1 e por suportar ou suportou no versículo 2 e versículo 3, a mesma palavra que é trazendo essa ideia de permanecer firme, forte, mesmo sob pressão. E por repetir essa palavra, mostra ou destaca a resistência física e emocional que é necessário ter. Pense num atleta. Quanto ele precisa de resistência física, quanto ele precisa de resistência emocional para chegar até lá. No maratonista, são mais de 42 quilômetros. Quanto ele precisa de determinação para cruzar a linha de chegada. Assim eu e você precisamos manter o nosso ritmo de uma vida pela fé, para chegarmos lá. E isso exige de nós esforço. Isso exige de nós empenho, exige de nós dedicação. Nós sabemos por testemunhos de atletas de alta performance que perseverança e esforço incansável só vem através de uma disciplina constante. E disciplina tem a ver ou implica em muitas privações às vezes. Às vezes é privação de tempo, privação de diversões, privação de alimentos, privação de convivência, privação de um monte de coisa. Atleta de alta performance se priva de muitas coisas para poder ter o melhor desempenho possível numa competição.
nós como cristãos também devemos demonstrar essa mesma disciplina, essa mesma vontade de vencer, de chegar lá pela fé em Cristo. Eu e você somos chamados a cruzar a linha de chegada, e aí nesse sentido, aquela expressão que o mais importante é competir, não tem a ver. O mais importante é chegar. Para o cristão, o mais importante é chegar, é cruzar a linha de chegada. Todos aqueles que estão na equipe de Cristo, eles já são vencedores, por isso basta terminar a corrida. Você não precisa ser o vencedor, porque Cristo já foi, você só precisa terminar a corrida, você só precisa cruzar a linha de chegada. E a gente pode ver isso nas 7 cartas do Apocalipse, quando sempre termina dizendo ao vencedor, aqueles que perseveraram, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que foram até o fim, aqueles que cruzaram a linha de chegada vão receber a recompensa. A questão então é determinação e perseverança. Ainda que nós tenhamos essa segurança da vitória, esse conforto, ele não pode minimizar o nosso esforço. Não é porque Cristo já venceu por nós, não é porque Cristo já conquistou por nós, que nós não devemos nos esforçar. Pelo contrário, é porque Cristo fez por nós o que nós não podemos fazer, que nós temos que fazer com toda a dedicação o que nos cabe. Por isso é preciso determinação. É cumprir um dever que, mesmo que haja muito esforço, mesmo que haja necessidade de muita perseverança, nós precisamos continuar. Paulo vai expressar isso quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo se viu vencedor no quesito de lutar pela verdade. Não por todas as outras coisas, mas por lutar. Para completar a prova, para vencer o atleta, ele precisa se dominar. Muitas vezes ele precisa esmurrar o próprio corpo para não ser desclassificado. Muitas vezes ele tem que lutar contra ele mesmo para não ser desclassificado ou perder a sua colocação. E assim como um atleta, ele está em busca de uma perfeição física, nós como cristãos devemos buscar a excelência na nossa vida cristã. A excelência na nossa caminhada por fé, exercendo todos os dons que Deus nos deu ao máximo de nossa capacidade, com toda a piedade, com todo o amor, com todo o fervor, para chegarmos lá, na linha de chegada, e encontrarmos aquele que está lá nos aguardando. Querido, quanto você tem disposto, quanto você está determinado a completar essa carreira cristã? Quanto você está determinado a buscar a excelência na sua vida como servo de Jesus Cristo? Quanto você está envolvido, comprometido com isso? Como eu disse, a coroa da vitória já foi conquistada. Basta nós chegarmos até lá. Mas quanto você está comprometido com isso? Quanto você está envolvido com isso? Mas o texto continua dizendo, ou trazendo para nós, que alguém que nos aguarda, que alguém que está lá na linha de chegada, e os exemplos de fé mencionados então no capítulo 11 vão chegar ao seu ápice de excelência quando agora o autor vai apresentar o maior de todos eles, que é Jesus, o próprio Jesus. A fé foi perfeitamente exemplificada em Cristo, na maneira como que ele obedecia à missão que o Pai o confiou. E nós podemos nos lembrar da frase de Jesus, talvez tão marcante: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Determinação em cumprir o propósito de Deus na sua missão. Jesus deixou a sua glória, ele assumiu a forma humilde de homem, ele creu que Deus o Pai o restauraria a sua glória depois de realizar toda a sua obra redentora. Jesus em momento nenhum vacilou naquilo que foi confiado a ele, na missão que foi confiada a ele. Jesus disse não para o pecado a todo custo, diante de todas as tentações, até mesmo diante da morte. Ele foi até lá. O exemplo de Cristo
é o primeiro sentido em que o texto vai nos dizer que ele é o autor e consumador da fé. Verso 2, o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aquele que não considerou a glória dos céus como algo mais importante, mas suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, mas está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é o exemplo de fé, mas ele é o alvo da nossa fé. Ele é o consumador no sentido de levar até o fim, até completá-la. Jesus viveu pela fé o tempo todo. E o motivo principal para que o autor pudesse trazer ou mencionar esse exemplo de Cristo não era só para nos inspirar de alguma maneira, muito mais do que isso, porque Cristo é o ponto para o qual os nossos olhos devem estar focados. Por isso essa ênfase que ele traz, olhando no versículo 2, olhando firmemente, sem vacilar, sem desviar o olhar, olhando firmemente. Considerai, no versículo 3, considerai atentamente, mostrando que Jesus não é só um estímulo, mas ele é o foco, onde nós devemos estar, é para quem nós devemos olhar. Durante toda a nossa caminhada cristã, durante toda a nossa vida, se queremos viver pela fé, nós não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. Ele é o foco, ele é o alvo da nossa fé. Cristo é muito mais que um exemplo de corredor, poderíamos dizer que ele é o nosso treinador. Ele é aquele que vai nos dar todas as instruções, todas as orientações, ele é aquele que vai nos motivar, ele é aquele que sabe como tudo deve acontecer, porque ele se fez homem como nós, ele assumiu o nosso lugar, ele experimentou a nossa natureza, então ele sabe muito bem como nos dizer, como nos ensinar, como nos motivar, como nos levar até a linha de chegada. Só Jesus pode fazer isso. O nosso foco precisa estar lá na linha de chegada, onde Cristo está. Queridos, nenhum corredor corre olhando para os próprios pés, mas ele olha para frente. Se ele olhar para os pés, ele vai tropeçar. Ele vai olhar para frente, para o foco que ele tem. E o nosso foco, então, está lá na linha de chegada, onde Jesus Cristo está nos aguardando, de braços abertos, para nos receber. Não interessa as suas dificuldades, não interessa se você sentiu dores, não interessa se você teve cãibras, não interessa, você chegou e Jesus está lá para te receber. É o nosso foco, o foco da nossa fé. A Bíblia ensina esse princípio por vários textos, como por exemplo quando Pedro vai andar sobre as águas, e no momento que ele tira o seu olhar de Cristo, ele começa a afundar. Quando eu e você tiramos o nosso olhar do alvo da nossa fé, nós começamos a afundar. Quando Cristo deixa de ser o nosso alvo, quando Cristo deixa de ser o nosso objetivo maior, nós começamos a naufragar na nossa fé, a afundar na nossa vida. Nós podemos lembrar de Estevão, que foi alguém que morreu enxergando esse treinador, enxergando esse alvo lá na linha de chegada. Por isso Jesus é aquele que nos sustenta, ele é a fonte de tudo que nós necessitamos para produzir fé e para sustentar a nossa fé até a linha de chegada, até lá. Ele é quem nos socorre em meio às tentações. Por isso eu e você precisamos olhar firmemente, sem desviar o nosso olhar. E fazer ou empreender todo o nosso esforço para viver pela fé, sabendo que o Senhor está nos aguardando. Tudo que nós fizermos ainda é pouco para recebermos a recompensa. E eu quero te contar uma história. Rapidamente, vou pedir a Rebeca para apagar as luzes aqui da frente. Colocar uma história aqui para a gente, para te motivar nessa caminhada.
persistência da suíça Gabriele Andersen emocionou o mundo em 1984. Ela entrou no estádio completamente desfigurada pelo esforço e o calor. No percurso, sentiu uma forte cãibra na perna esquerda. A instrutora de esqui de 39 anos mal conseguia equilibrar o corpo. Os organizadores queriam que ela desistisse e recebesse ajuda médica. Cambaleou nos últimos 200 metros da maratona, até cair desacordada nos braços dos médicos sobre a linha de chegada. Ela não venceu a prova, mas foi mais aplaudida que a medalhista de ouro, Joan Bennett. Essa é a história de Gabriele Andersen, nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Talvez alguns de nós tenham assistido a esse evento. Ela estava em 37º lugar. Não tinha chance de pódio, nenhuma. Mas ela resolveu ir até o fim. Os médicos começaram a acompanhá-la e tentar convencê-la de parar, de desistir, de ser atendida, e ela negou. E foi até o fim. Com exaustão, com cãibras, se contorcendo, e você viu num breve relato dela mesma. Mas o objetivo dela, a frase que ela usou é: eu estava determinada a cruzar a linha de chegada. Você tem a mesma determinação na sua vida com Deus? E é interessante que, se eu te perguntar, muito provavelmente você não vai se lembrar quem venceu essa maratona. Eu não lembro. Mas eu nunca esqueci do exemplo dessa mulher. Talvez o que nós precisamos é empreender todo o nosso esforço para chegar onde Cristo está nos aguardando. Vai ter dor, vai ser difícil, vão ter momentos que talvez nós vamos estar exaustos, mas pela fé nós chegamos lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe o que é interessante? Que Cristo ele está na linha de chegada nos aguardando. Mas para que eu e você pudéssemos viver pela fé, Ele já veio até nós. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, o mês do advento, quando nós todos, a sociedade de forma geral está imbuída ou pensando na ideia do Natal, ainda que com algumas distorções, substituindo o verdadeiro sentido do Natal por coisas periféricas, mas nós estamos nesse mês que é esse ambiente do advento. Cristo veio até nós para que nós pudéssemos ter fé, para correr a nossa maratona, para estar na corrida cristã, sabendo que Ele está lá na linha de chegada, nos aguardando. Quando eu vejo essa cena, eu imagino que, por mais que a gente esteja parecido com essa atleta, lá em Minas a gente diria assim, ela estava capengando, quase caindo, se contorcendo com cãibras. Ela não conseguia mais, no outro relato que tem dela, ela diz que ela não conseguia mais controlar os seus movimentos, os seus músculos, ela só tinha a consciência de que ela queria cruzar a linha de chegada. E aí quando a gente vê essa cena, eu imagino que no lugar daqueles médicos que acolheram nos braços, Cristo está lá, com os braços estendidos, nos aguardando. Por isso persevere na fé, viva pela fé, porque Cristo é o alvo que nós temos que seguir. Olhe firmemente para Ele. Não desvie o seu olhar para as coisas tão periféricas, tão pequenas, que muitas vezes estão à nossa volta. Às vezes nós olhamos para as pessoas
e nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós damos a desculpa de que a nossa fé está abalada por causa do outro. Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, o que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes nós deixamos até mesmo de servir a Deus com a desculpa de que o problema está no outro. Que a igreja tem problema, que as pessoas da igreja são desse jeito, que porque a liderança é da igreja, e a gente transfere para o outro. Uma mulher, que eu não sei se ela tem fé em Cristo ou não, mas ela dá um grande exemplo para nós. Ela poderia ter ficado famosa se ela se entregasse ali, caísse no meio, fosse socorrida, ainda assim ela teria o seu reconhecimento do seu esforço. Mas ela foi determinada a fazer aquilo para que ela tinha se proposto. Cristo nos propôs a viver pela fé. Até quanto você está comprometido com isso? O quanto você está dedicado a isso? Sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as coisas que estão em volta. Muitas vezes nós precisamos parar de olhar, irmãos, para as pessoas e considerar nas pessoas a justificativa das nossas ações. Nós precisamos olhar para Cristo. É para Ele. Porque viver pela fé é viver para Cristo, para mais ninguém. Nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Senão nós vamos viver para nós mesmos ou para as pessoas que estão à nossa volta. Mas o nosso viver tem que ser Cristo. Por isso que Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando eu morrer eu vou estar cruzando a linha de chegada. Então é lucro. Viva pela fé, olhando sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos traz incentivo, nos traz orientações, nos traz exortações, exemplos que nos motivam a viver pela fé. Meu Deus, não permita que as coisas deste mundo, que os problemas à nossa volta, nos atrapalhem nessa caminhada. Não permita, ó Deus, que o nosso olhar seja desviado por qualquer outra coisa, se não olhar para o Senhor. Firma, ó Deus, os nossos olhos para contemplar a Cristo em toda e qualquer situação, e assim vivermos pela fé e vivermos para a glória do Senhor. Possamos, ó Deus, nos dedicar ao máximo, com toda a excelência, ó Deus, com todo o entusiasmo, com toda a força que o Senhor nos der, porque nós sabemos que quando as nossas forças se esvaírem, o Senhor está lá para nos socorrer. O Senhor está lá de braços estendidos para nos socorrer. Por isso, ó Deus, que tudo em nós possa dar glória ao Teu santo nome. Que tudo em nós possa ser vivido pela fé que temos no nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.